João capítulo 8, versículo 10 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. A leitura que eu vou fazer aqui é na NVI. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Irmão, nós, chamados de cristãos por alguns, porque somos seguidores da doutrina de Cristo, dos ensinamentos de Cristo. Por outros, nós somos chamados de crentes, porque temos uma crença efetiva e muito eficaz. Alguns nos chamam de protestantes, porque em algum momento histórico, parte da igreja se rebelou contra o sistema, protestou contra o sistema. Outros nos chamam de evangélicos, porque cremos piamente nos evangelhos de Cristo, o evangelho como uma boa notícia do nosso Senhor, e nos guiamos por ele. Mas em geral, todas essas denominações, ou todas essas classificações, serão de alguma forma, surgirão como respostas a uma pergunta: qual é a sua religião? Então, se alguém te perguntar qual é a sua religião, você vai dizer alguma dessas classes que eu enumerei aqui. Eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou protestante, enfim. Nós nos habituamos que essa é a nossa religião. O cristianismo é a nossa religião. Nós fazemos parte da religião que segue os ensinamentos de Cristo. Mas é importante que nós tenhamos uma convicção muito plena e uma certeza absoluta que ao vir ao mundo, o verbo de Deus se encarnar, Jesus descer do céu para essa terra, passar tudo o que ele passou aqui, de nascer numa manjedoura a morrer numa cruz, nunca teve como objetivo estabelecer uma religião, pastora Maria. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus ele não veio estabelecer uma religião. Se nós procurarmos uma definição básica do que seria a religião, ela pode ser definida como um conjunto de crenças e práticas sociais relacionadas a uma noção do que é sagrado. Isso aqui não é um resumo do ministério de Cristo na terra. Jesus ele não veio estabelecer uma religião. Jesus veio apresentar aos homens o reino de Deus. Irmão, e o reino de Deus é demais, grandioso demais, poderoso demais, para caber dentro de um rótulo, dentro de uma embalagem de normativas e dogmas religiosos. O reino de Deus, ele não flerta com o que é sagrado. O reino de Deus é santo, é puro, é imaculado, é perfeito. Nenhuma religião pode tomar para si status de reino de Deus, porque o reino de Deus é muito maior do que as nossas placas, do que as nossas crenças e do que as nossas convicções. Jesus veio para nos indicar o caminho. Estou apresentando o reino do meu Pai. E o que é o reino de Deus? Se você entrar no Google e perguntar para os Google, defina reino de Deus, vai aparecer muitas respostas. E eu fiz esse exercício hoje. Digitei lá no meu Google, definição do
reino de Deus. E comecei a ler muitas e muitas e muitas respostas elaboradas por teólogos, estudiosos. Mas, pastora Marilda, eu precisava de alguma coisa a mais. E aí o Espírito Santo me lembrou que em Lucas capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 21, nós temos uma definição do reino de Deus que nos é dada pelo próprio Jesus. E Jesus disse: o reino de Deus não vem de um modo visível, mas sobre ele se dirá: aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. E o que Jesus quis dizer com essa resposta? Ora, o reino não é alguma coisa que você vê, o reino não é um sinal visível, o reino você sente. Tem alguma coisa diferente acontecendo. Quando eu vou aqui eu não sinto, mas quando eu chego aqui eu sinto. Essa diferença está aqui, mas depois ela está lá. E Jesus explica para os discípulos: é porque o reino já está entre vocês. Jesus estava dizendo: o reino de Deus sou eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e onde eu estiver, quem estiver comigo estará no reino, sentindo os efeitos do reino, vivendo sobre a graça do reino, sentindo a glória do reino, se adaptando a um futuro eterno que somente terá acesso àqueles que estiverem no reino. Eu sou o reino está entre vocês, mas não se nota isso a olhos visíveis. Isaías disse sobre Jesus, irmão, que ele era como raiz em terra seca. Você olha para uma terra seca e você fala: não dá nada. Você não escavuncha a terra seca procurando raiz, porque você acha que não tem nada. Isaías dizendo: é uma terra seca, parece que não tem nada, mas aqueles que vão mais fundo, aqueles que não se conformam em ficar na superfície, descobrem raiz em terra seca, que faz nascer renovo. O reino é Jesus. O reino não é religião. Então nessa igreja nós não podemos pregar para você religião. Nós não podemos pregar para você amor e fé como instituição. Porque nós temos que pregar o reino de Deus. E o reino de Deus é maior do que amor e fé. Nós fazemos parte do reino porque Jesus está aqui. Se Jesus não estiver aqui, os pastores podem subir e falar com uma eloquência maravilhosa, o ministério de louvor pode cantar bonito, irmão, isso não vai ter significado nenhum na eternidade. O que faz toda a diferença, o que nos joga no centro do reino, é que em todo culto nós sentimos a presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é entronizado no louvor, Ele é entronizado na mensagem, Ele é entronizado na adoração, Ele é entronizado nas ministrações, e isso é o que faz toda a diferença, a presença do Senhor Jesus, porque onde Ele está, o reino chegou. E aí, se nós estamos no reino e não em uma religião, isso significa que não podemos agir como religiosos. Se a religião é definida como um conjunto de crenças e de práticas relacionadas a uma noção de sagrado, o religioso é aquele que aplica na sua vida crenças, práticas e dogmas, porque tem a noção que isso faz dele mais santo. Só que o que santifica não é dogma, o que santifica não são costumes, o que nos santifica não são os nossos hábitos, o que nos santifica não é a nossa liturgia,
O que nos santifica é a intimidade com Deus. O que nos santifica é uma vida constante na presença do Senhor Jesus Cristo. O religioso se apega nas suas convicções, mas nós precisamos estar apegados em Cristo, no que Cristo diz, no que Cristo ensina, no que Cristo orienta, e deixar de lado tudo o que eu sei, para viver de acordo com o que Ele deseja que eu seja. Lá no trabalho, tinha um programa de jovem aprendiz, eu me lembro muito disso. Os meninos chegam com vontade, irmão. Tinha uns meninos que chegavam com sangue no olho, querendo dar opinião e mudar tudo. E aí eu tinha um supervisor que ele olhava para os meninos e falava: esquece o que você sabe e faz o que eu estou mandando. Ser cristão é isso, irmão. Esquece o que você acha que você sabe e passa a agir conforme Ele está nos orientando. Mas eu acho que é isso. Problema seu, problema meu. Eu quero que seja assim. Problema meu. Eu amo a Bíblia, mas quando a Bíblia fala algo que você não gosta, você faz cara feia e vira a página. Isso não é ser cristão, isso é ser religioso. Escolher as crenças nas quais se agarrar. E nesse texto que nós lemos, nós temos um exemplo maravilhoso de um embate entre Jesus e a religião, provando quão diferentes são as duas coisas. Religião, irmão, ela obriga, ela exige que você se encaixe nela. Para você fazer parte disso, você precisa ser assim. Para você participar desse outro, você precisa ser desse jeito. E se não for, eu não te aceito. Se você não atender aos meus interesses, eu não tenho interesse por você. Jesus não obriga a nada, irmão. Jesus oferece. Está com sede? Vem a mim e beba. Está com fome? Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Está cansado? Eu tenho alívio para as vossas almas. Você quer? Quer ser curado? Quer ser liberto? Jesus oferece. Ah, mas eu não sei se eu posso, eu não sei se eu devo, eu não sei se... Eu não estou perguntando as suas condições, eu estou perguntando se você quer aceitar. Jesus oferece, do jeito que a gente está, irmão. Jesus não veio para bonzinho, não. Se Jesus tivesse vindo para bonzinho, eu não estava aqui. Jesus veio para nego ruim, para nego quebrado, arrebentado. É por isso que eu estou aqui. Porque eu era para ser descarte em muita coisa, mas Jesus foi lá no lixão da vida, no lixão da existência, me tirou do charco de lodo e me colocou aqui, assentado entre os príncipes de Deus. E você é um desses príncipes também. Jesus, ele te oferece, você quer? E entre o que Jesus nos oferece, ele nos dá uma dádiva que é: ei, você quer vivenciar uma mudança? Você quer vivenciar uma transformação? Quer andar comigo para você ver como as coisas mudam? Faz a minha vontade. Segue os meus ensinamentos, você vai ver como as coisas vão ser diferentes na sua vida. E eu não conheço ninguém que aceitou Jesus, aceitou essa mudança, e a vida dele piorou. Tem alguém aqui que tem esse testemunho para contar? Minha vida era pior, ou minha vida era melhor, quando eu não tinha Jesus. Tem alguém para contar esse testemunho? Eu dou o microfone para você agora, tem? Antes de Jesus, minha vida era muito melhor. Tem alguém que tem essa história para contar? Porque Jesus entra, a vida da gente melhora. A gente passa a ter esperança. A gente passa a ter perspectiva. A gente chora, mas chora para Deus, chora para o céu. A gente cai, mas cai para cima. A gente fica doente, mas sabe que Ele cura.
A gente fica triste, mas sabe que a alegria do Senhor é a nossa força. Muda. Então Jesus oferece, você quer mudar? Você quer ser transformado? Você quer experimentar algo especial? Se quer, você nunca sonhou? Você quer? E a religião e os religiosos daquele tempo, e eu diria que a religião e os religiosos de hoje, na verdade, nunca foram simpáticos a tudo que Jesus fez e ensinou. Nunca. Até porque, se Jesus era o reino, e ele apontava para nós o reino, ele também nos ensinou uma regra de ouro do reino. A mais importante das regras do reino de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a você mesmo. E falar é fácil, o difícil é viver. A gente fala muito fácil, eu amo a Deus. Mas amamos de verdade? E a gente fala também de uma forma muito fluida, eu amo o meu irmão, eu amo o meu próximo. Mas será que ama mesmo? Na hora que eu tenho que escolher entre o meu pescoço e o pescoço do meu próximo, qual pescoço vai para a forca? Na hora que só um vai se dar bem, e eu tenho a oportunidade de me posicionar para ter vantagem sobre o outro, eu me posiciono ou eu deixo que o meu irmão seja abençoado no meu lugar? Tem um ditado que diz: farinha pouca, o meu pirão primeiro. E Jesus estava ensinando exatamente o contrário. Primeiro você ama a Deus, depois você ama o próximo, depois é você. Isso incomodava as pessoas, incomodava os religiosos, porque essa mensagem de Jesus estava atraindo um número muito grande de interessados, pastora Maria. Gente desgraçada, gente miserável, gente abandonada, gente que não tinha nada para oferecer e por isso era desprezada pela religião, estava ouvindo de Jesus: vem a mim, porque aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. E as pessoas estavam vindo. Tinha gente sedenta e Jesus era água, tinha gente faminta, Jesus era o pão. Tinha gente enferma, Jesus era a cura. Tinha gente aprisionada, Jesus era a libertação. Isso incomodava a religião demais. Jesus fez um sermão no templo de Jerusalém, durante os festejos da festa dos tabernáculos, quando Jesus disse: quem tem sede vem a mim e beba, e quem beber, rios de água viva fluirão do seu ventre, e essa sede será saciada por toda a eternidade. Naquele dia Jesus disse: eu sou o enviado de Deus. E os religiosos ficaram enfurecidos com Jesus. Que ousadia! Como assim? Mas entre a multidão alguém dizia: olha, esse homem é profeta. Olha, esse homem, eu não sei não, eu acho que o que ele está falando é verdade. Esse homem está curando o cego, esse homem está fazendo o surdo ouvir, esse homem está curando o leproso, esse homem está expulsando o demônio, esse homem é diferente, eu acho que ele é filho de Deus. Outros diziam: que isso? Ele veio lá da Galileia, isso aí foi criado em Nazaré, Nazaré não sai nada bom, a Galileia nem profeta dá pra gente, vocês acham que ela vai dar o filho de Deus? Mas no dia seguinte Jesus voltou no templo. E quando ele chegou no templo, uma multidão parou tudo o que estava fazendo e se reuniu em volta de Jesus. Irmão, e eu não quero ser hipócrita aqui nessa noite, porque eu quero me inserir no contexto. Pastora Maria está aqui também, pastor, o senhor vou inserir o Senhor no contexto também. Estamos nós aqui, pastor, pregando, igreja cheia,
Todo mundo prestando atenção nas nossas palavras. A gente estudou para isso, pastor. A gente se preparou para isso. A gente se dedicou. Não, pregar não é fácil, não. Tem sacrifício. Aqui é a parte mais fácil. A parte difícil é lá atrás. Enquanto eu estou pregando, ou o Senhor, pastor, não está pregando, entra alguém pela porta ali. Ele não está vestido nem adequadamente para o ambiente religioso que a gente está acostumado. E aí ele fala com o primeiro, ele fala com o segundo, ele fala com o terceiro e ele sai lá fora. De repente a igreja inteira se levanta e vai atrás. A gente ia ficar bravo ou não ia? E alguém ia dizer, é Jesus. Não ia falar, que Jesus o quê? O culto é aqui dentro. Então os religiosos agiram de uma forma que eles achavam justas. Que talvez nós agíssemos iguais. É fácil apontar o dedo e falar hipócrita, é fariseu, é religioso, mas a gente tem que se olhar no espelho. Nesse lugar, qual seria a minha postura? Será que eu ia deixar o microfone aqui e descer para ouvir Jesus também? Ou eu ia lá confrontar ele? Os religiosos confrontaram. Agora, como que você ganha de Jesus no argumento? Filho de Deus, irmão, ele estava lá no princípio. João foi escrever sobre ele, João falou, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu vou ficar aqui conjecturando sobre o Gênesis, e ele estava lá criando tudo, irmão. Ele viu tudo, ele sabe tudo, como é que eu vou ganhar dele no argumento? E mais, o homem faz sinais. Como que você enfrenta alguém que abre o olho do cego? Como que você enfrenta alguém que fala para o paralítico, tome a sua cama, levanta e anda? Como que você vai confrontar alguém que chega no esquife, toca e o morto se levanta? Eles tinham que ser mais espertos. Os religiosos tinham que usar a cabeça. Então eles fizeram um plano. Enquanto Jesus ensinava, chegam os religiosos. Estou apenas pensando como é a cena. Arrastando uma mulher pelos cabelos. As pessoas vão se afastando. Atrás vem chegando uma segunda multidão. Todo mundo com pedra na mão. E os religiosos jogam aquela mulher diante de Jesus. E ela cai. O rosto no chão, cabeça baixa. E eles dizem, esta mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés, a nossa lei sagrada, o nosso dogma, a nossa crença, a nossa convicção, ela nos diz que essa mulher tem que ser apedrejada. Mas você está aí, falando sobre o amor, sobre perdão, palalá, todas essas balelas. E aí, o que nós temos que fazer com ela? E num primeiro momento, aqueles religiosos parecem estar muito preocupados pelo zelo para com a lei de Deus, pastora Maria. Oxe, pegaram a mulher em adultério, a lei mandava apedrejar, então trouxeram ela para ser apedrejada como manda a lei. Se a lei manda assim, é assim que nós vamos fazer, porque nós somos homens de Deus. Nós seguimos a lei cara crachá. Aqui não tem conversa com a gente, não tem meio termo, não tem ponto e vírgula, pingo é letra. Com a gente é assim, está escrito, a gente faz. E as folhas caíram. Não se preocupe, não é tudo isso não, tá? Pastora Valquíria, vem aqui pegar essas folhas adicionais para mim. Obrigado. Está muito bela essa noite, né? Como todas as noites. Mas na verdade, aqueles homens não estavam zelando pela lei.
Aquilo tudo era um teatro hipócrita, falso, mentiroso. E não sou eu que estou dizendo, não. Você não precisa acreditar em mim, não. Pode acreditar nas palavras do apóstolo João. Ele diz assim: enquanto Jesus ensinava no pátio do templo, os religiosos trouxeram até eles uma mulher flagrada em adultério e destilaram veneno entre suas presas legalistas. Mestres, a lei de Moisés ordena que a apedrejamos. E o Senhor? O que o Senhor nos aconselha a fazer? O intuito daqueles homens era criar uma armadilha para Jesus, para que Jesus se contradissesse. Se Jesus dissesse não apedreja, Jesus feria a lei de Moisés. E o próprio Jesus tinha dito: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir e aperfeiçoar. Mas se Jesus diz apedreja, ele está ferindo os seus próprios ensinamentos, que é amor e é perdão. Ô irmão, o religioso não tinha aprendido nada, eles já tinham tomado uma lapada de Jesus antes. Eles chegaram em Jesus e perguntaram: temos um dinheiro, devemos pagar os nossos impostos ou dar ofertas no templo? E Jesus respondeu: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Agora eles querem criar uma nova armadilha semântica para Jesus. Qualquer fosse o posicionamento de Cristo, ele estaria errado, ou de acordo com a lei, ou de acordo com seus próprios ensinamentos. Isso é religião agindo, irmão. A religião usando Jesus. A religião usando as pessoas. Aquela mulher, naquele momento, não passava de uma isca, irmão. Ela estava sendo usada da mesma forma que a gente usa queijo em ratoeira. A religião usando uma pessoa, alguém que tem alma, alguém que tem sentimento, alguém que tem coração. Como se usa alpiste para prender passarinho. Zelo pela lei de Deus. E onde fica o amor? Onde fica a misericórdia? Onde fica a compaixão? Onde fica? Ninguém entendia nada. Quantas vezes Jesus teve que lidar com pessoas teimosas, citando a lei, sem entender o que a lei queria dizer. Vocês não entenderam nada do que foi ensinado. Vocês se apegaram a dogmas e a um zelo dogmático e se esqueceram de amar o próximo, de cuidar do próximo. Vocês preferem que uma pessoa morra de fome do que colha espigas num sábado. Vocês preferem que uma pessoa que há 38 anos é paralítico continue paralítico para que ele não seja curado num sábado? Vocês preferem que um cego continue cego, mas que ele não seja curado num sábado? Vocês se esqueceram da ordem das coisas. Sábado foi feito para o homem, e não o homem feito para o sábado. Vocês estão invertendo tudo. Cadê o amor? Irmão, zelo pelas coisas de Deus e amor para com Deus e o próximo precisam estar equilibrados na sua e na minha vida. Nós não estamos aqui para passar pano para pecado, não é isso. Nós não estamos aqui para fazer vista grossa para a iniquidade. A nossa função é dizer ao pecador: isso é errado, isso é pecado,
Isso é iniquidade, isso te afasta de Deus, isso vai te levar para o inferno. Mas ao mesmo tempo que nós dizemos essas coisas, que apontamos o pecado, nós dizemos ao pecador: eu quero te fazer um convite, é tempo de arrependimento. Nós apresentamos o caminho, é Jesus, e se tiver difícil para ele, você fala: segura na minha mão, conta comigo, que eu vou fazer essa jornada ao seu lado. A gente não abandona soldado ferido. A gente não despreza quem errou. Eu vim de um tempo, me permita abrir o meu coração aqui, parece que eu sou um homem das cavernas agora, mas eu tenho, apesar desse rosto juvenil, se eu fizer a minha barba, vocês falam que eu tenho 18 anos, eu já tenho 40. E eu vi, com esses belos olhos castanhos, que encantaram a pastora Valquíria, quando as pessoas cometiam algo, e a igreja lá tinha um código disciplinar, e elas passavam por um processo que a gente chamava de disciplina, exclusão da igreja. Pegou esse tempo, pastor Maria? Exclusão. As pessoas eram excluídas, e os que ficavam eram ensinados que, se você cumprimentar a pessoa com a paz do Senhor, ou com graça e paz, você estava compactuando com o pecado dela. Então alguém excluído da igreja tinha que ser desprezado. A igreja ensinava isso. A pessoa ficava proibida de frequentar 2 cultos. No culto público ela podia vir e sentar lá atrás, mas no culto de oração ela não podia entrar, e no culto de ensino da palavra ela não podia entrar. Quando a pessoa mais precisa de oração e mais precisa de ensinamento, a gente trancava a porta. E tudo isso por zelo, para manter a santidade. E para manter a santidade da instituição, a gente jogava as pessoas no inferno. Quanta gente não conseguiu voltar? Quanta gente? Existiam amigas da minha mãe que passaram por esse processo. E eu tive a oportunidade de conversar com uma delas. Isso, ela era jovem, 20 anos de idade. Hoje é uma senhora com mais de 60 anos. Chora com lágrimas nos olhos, de saudade, mas não tem coragem de entrar numa igreja. Porque o trauma que ela sofreu pelo desprezo lá atrás criou um ranço a frequentar um ambiente eclesiástico. Zelo, nós precisamos ser zelosos. Santo, nós precisamos ser santos. Mas se tem uma coisa que Jesus nos ensinou, é que nós precisamos não nos contaminar, mesmo que estejamos junto ao pecador. Eu preciso estender a minha mão para ele, sem me contaminar, e segurar a mão dele, e não soltar, porque lá na outra mão, Satanás está fazendo todo o esforço para ganhar aquela alma. E se eu soltar aqui, o inferno ganha. E muitas vezes o inferno está ganhando de WO, porque nós agimos como religiosos, agarrados aos nossos dogmas, agarrados às nossas crenças, agarrados aos nossos zelos, mas esquecendo de amar quem precisa ser amado. Quando eles arrastam aquela mulher diante de Jesus, eles não falam o nome dela, eles não perguntam se ela está bem, ninguém pergunta se ela está machucada, ninguém pergunta se ela está ferida. A gente não sabe a profissão dela, a gente não sabe quais os motivos para ela ter errado, a gente não sabe a crise que ela estava vivendo, a gente não sabe nada disso. Eles apenas jogaram ela e disseram: adúltera, pecadora. Agora, é um cenário tão falso,
tão mentiroso, que se aquela mulher foi pega em ato de adultério, tinha alguém com ela. Cadê a outra pessoa? Cadê? Agora nós vamos escolher quem merece ser apedrejado e quem merece clemência? Aquela mulher é arrastada sozinha, como se o pecado fosse só dela. O outro não errou, eu não sei quem era o outro, mas o erro caiu só sobre ela, porque a religião queria achar um culpado, e é isso que a religião faz, ela culpa. E independente da religião dizer que você é culpado, deixa eu te dizer uma coisa triste. Você é culpado. Eu também sou. Oi, se não fosse a graça e a misericórdia, o que seria da gente? Você já botou na ponta do lápis todos os pecados que você praticou nessa vida? Aonde você estaria se Deus aplicasse sobre você cada sentença prevista em lei por cada erro que você cometeu? Onde você estaria? Mas através de Cristo, Deus diz, dos seus pecados, eu escolho não me lembrar mais. Eu lancei os seus pecados no mar. Eu fiz nova todas as coisas. Ele levou sobre si as minhas pisaduras, para que eu pudesse ser sarado. Eu sou culpado, eu fui culpado, mas Ele declara na cruz, eu te faço inocente. E o inferno pode dizer o que quiser, apontar na sua direção e dizer o que quiser, a religião pode dizer o que quiser, mas se você já se arrependeu, se você se quebrantou e se você deixou, Jesus aponta para você e fala, inocente, 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 inocente. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você se arrependeu? Você se quebrantou? Você deixou? Esquece, irmão, porque Deus já esqueceu. Não fica remoendo isso. Ah, Miquel, mas eu me arrependi, mas hoje eu pequei de novo. Eu também. E nós não podemos pecar. Apóstolo João diz, filhinhos, não pequeis. É uma ordem bíblica, não peca. E eu tento fazer isso e não consigo todo dia. Eu não sei se vocês conseguem. Tem alguém que consegue não pecar? Se tiver, eu vou dar o microfone para você contar o testemunho aqui agora. Tem alguém? Ô, gente, mas vocês são muito pecadores. Eu também, irmão, eu peco todo dia, eu peco toda hora, eu sou igual o Paulo, eu quero fazer o bem, eu não faço. O mal que eu não quero, eu já fiz. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Aí ele diz também, graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas recomendação bíblica, não peca, não é para pecar. Só que João era igual a nós também, irmão. Ele coça a cabeça e fala, mas se pecardes, tende junto ao Pai um advogado, Jesus Cristo, porque além de Deus, Ele sabe que é ser homem. E está lá, aquela mulher, uma multidão em volta, atônita com a cena, e uma multidão que chegou carregando pedra nas mãos, todo mundo com a pedra. Não tem o que fazer, irmão, Jesus não tem para onde correr. Ele vai ter que autorizar o apedrejamento. E todo mundo vai ficar feliz em jogar pedra no pecador, se esquecendo que é pecador também. E eu vou ser sincero, eu vou falar para vocês o que eu já fiz. E se você já fez, você veste a carapucinha aí também. Irmão, eu já joguei pedra no meu irmão, sem perceber que tinha um rochedo pronto para cair na minha cabeça. Eu sempre cito que eu tinha uma pessoa na igreja, no meu grupo de diáconos, eu coordenava o diaconado da igreja, tinha uma pessoa lá do grupo de diaconado,
E ela ligava para a gente e falava assim: preciso contar uma coisa para você, mas olha, não é para fazer fofoca. É porque a gente tem que orar pelo fulano de tal. Fiquei sabendo disso, estou muito preocupado com o irmão, nós vamos orar para ele. É um argumento interessante. Eu posso ligar para o meu querido amigo, pastor Amarildo, falar: pastor Amarildo, estou preocupado, vamos orar pelo irmão fulano de tal? Isso é preocupação com a vida. Agora, se eu ligo para mais 50 pessoas com a mesma conversinha fiada, irmão, isso não é amor ao próximo. Isso é jogar pedra. A mulher está lá, ela é culpada, ela é pecadora, ela não questiona isso. Jesus não joga dúvidas sobre isso. Ninguém está questionando o fato. Ela é pecadora, ela é adulta, ela errou. Pela lei, pedra nela. Jesus não tem o que fazer, ele está com a mão amarrada. Ele não pode contrariar a lei. Jesus não fala nada. Ele faz isso aqui. E quando eu li esse versículo, Jesus se abaixou e começou a escrever na areia. Ou na terra, como diz algumas traduções. Eu ficava encantado. O que Jesus escreveu? Quantas vezes eu sentei na frente do computador, eu abri uma página e eu falei: agora eu vou usar toda a criatividade que Deus me deu e eu vou escrever um texto emulando o que Cristo escreveu na areia. E um dia o Espírito Santo falou assim para mim: para de ser besta. Os evangelistas não registraram. Não era para você saber, era para você ficar curioso mesmo. Não tinha a menor importância o que Jesus estava escrevendo. Só que como eu fiquei curioso, e talvez você também ficou curioso, as pessoas que estavam em volta ficaram curiosas também, irmão. Eu me arrepio em imaginar essa cena, porque a multidão que assistia aquilo e estava olhando para a mulher, eles começaram a olhar para Jesus. O que ele está fazendo? E as pessoas que estavam com pedra nas mãos, olhando para a mulher, eles começaram a olhar para Jesus. O que ele está fazendo? A pergunta mudou, não é mais o que ela fez, é o que ele está fazendo. Todos aqueles olhares ameaçadores, todos aqueles olhares cruéis, aqueles olhares maldosos, eles saíram de cima da mulher e foram para Jesus. Eu chorei o dia que o Espírito Santo me disse: ele estava ensaiando para a cruz. Porque foi exatamente isso que aconteceu quando ele subiu para a cruz. Toda a minha vergonha, toda a humilhação, todos os meus erros, todos os meus pecados foram lançados sobre ele. O inferno olhou para ele e disse: o que ele está fazendo? O céu olhava e ficava em silêncio, a terra olhava e gritava: crucifica. E eu, pecador, merecedor da cruz, pude olhar para o céu em liberdade e fazer: eu estou leve. O que aconteceu? Ele levou sobre si o pecado de nós todos. Eu sempre digo isso: você já olhou no espelho um dia e sentiu vergonha do que você tinha feito? Essa vergonha ele sentiu na cruz também. Você já se arrependeu amargamente de algo que você fez? Ele sentiu esse amargo na boca dele lá na cruz. Você já chorou de noite, no meio da madrugada, arrependido, dizendo: por que eu fiz isso?
Que lixo de ser humano que eu sou. Ele sentiu isso primeiro lá na cruz. E o inferno que olhava para mim, olhou para ele. E quem me acusava, olhou para ele. Ele tirou a atenção, irmão. Tudo que a gente tinha de ruim, Jesus tirou. Jesus levou a nossa sede, Jesus levou a nossa fome, Jesus levou as nossas pisaduras, Jesus levou o nosso cansaço, Jesus levou o nosso jugo, Ele levou a nossa culpa, Ele levou tudo. Ele tirou tudo de ruim que a gente tinha e colocou nele. Ninguém mais olhou para a mulher, estava todo mundo olhando para ele. Eu acho que naquele momento aquela mulher sentiu que uma tonelada tinha saído de cima das costas dela, sem saber o que estava acontecendo, porque ela estava lá deitada, com o rosto no chão, chorando, esperando a morte. Mas a morte não vinha, porque quem queria matar ela agora estava olhando para ele. E um outro significado, que esses dias a gente, numa situação tão boba, também marejou os nossos olhos. A gente estava, o dia que a pastora foi para a praia, a gente estava numa prainha, e quando a gente foi sair da água, ela foi fazer um coração na areia. E ela tentava fazer o coração e a onda vinha e apagava. Ela tentava fazer de novo, a onda vinha. Não conseguia nem completar o coração, porque a água vinha. E eu falei para ela, não adianta tentar escrever, porque o que está escrito na areia, vai embora. E eu tinha um pastor amigo meu, o pastor Hugo, estava com a gente. Aí eu olhei para ele e falei, pastor Hugo, foi por isso que Jesus escreveu na terra, que Jesus escreveu na areia. Olha, era um contexto de acusação, de pecado. Ele estava mandando uma mensagem para a gente, ó. Só que o vento vai apagar. A lei dele, escrita nos nossos corações. A mensagem dele, escrita nas nossas vidas. Somos cartas enviadas aos homens, está escrito em nós. Agora, pecado, acusação, essas coisas, escrito na terra, na areia. Um dia ninguém nem vai saber o que estava escrito aqui. Mas dito isso, ele se levanta. Não sei se ele deu uma passadinha para ninguém curioso ir lá ver. Não sei, estou só conjecturando. E aí vem a resposta. Irmão, Jesus é maravilhoso. É um escritor brasileiro chamado Augusto Cury, que talvez alguns de vocês devam conhecer. Acho que todo mundo deve conhecer. E ele começou a escrever um livro para provar que Jesus nunca existiu. E ele terminou o livro convertido a um cristão em Jesus, porque ele disse, não tem como a mente humana pensar em alguém assim. Porque Jesus é tão maravilhoso. Ele só olha para os acusadores, eles têm razão, irmão. A lei manda jogar pedra mesmo, isso é verdade. Não posso contestar vocês, não. Mas eu amo essa pessoa aqui também. O pecado dela, para mim, eu estou vendo o coração dela. Vocês estão vendo o rótulo, mas eu já estou enxergando o coração. Vocês não estão vendo o que está acontecendo com essa mulher ajoelhada aqui no chão. Vocês não estão vendo a lágrima dela. Eu estou ouvindo o coração dela bater. Eu estou ouvindo a respiração. Eu estou lendo as lágrimas que caem dos olhos. Eu sei o que está acontecendo aqui. Mas vocês estão certos. Pela lei ela merece pedrada. Quem não tem pecado pode jogar a primeira pedra. Dos mais velhos, e isso é importante frisar, para os mais novos, pedras caindo no chão. A lei também dizia que você era pecador, você precisa sacrificar cordeiro, que tem expiação pelo pecado.
Uau, a mesma lei que manda apedrejar o pecador diz que você é pecador. Então, se você jogar a pedra assumindo que não é pecador, você está contrariando a lei. Fizeram uma armadilha para Jesus, caíram na ratoeira eles mesmos. Quem não tem pecado que atira a primeira pedra. E do mais velho para o mais novo, todas as pedras caíram no chão, e todos eles voltaram para casa de cabeça baixa, sem poder cumprir aquele intento nefasto. Ficou a multidão que já estava ouvindo Jesus e a mulher. Aí Jesus se abaixa de novo. Filha. E eu tenho para mim que foi a primeira vez que aquela mulher abriu os olhos durante todo aquele massacre emocional. E quando ela abre os olhos dela se encontram com os olhos de Jesus. Quando João viu os olhos de Jesus, ele falou: chama de fogo, ele me consome. Quando aquela mulher viu os olhos de Jesus, ainda não eram como chamas de fogo, mas eu tenho certeza que a alma dela foi incendiada de amor. E Jesus disse: filha, onde é que estão os seus acusadores? Ela olha e volta e fala: não sei, Senhor. Todos foram embora? Não ficou ninguém? Ninguém mais quer jogar pedra em você? Cadê? Eu não sei, Senhor, não tem mais ninguém. Não tem ninguém aqui para te condenar? Não, a religião foi embora. Os religiosos foram embora. Talvez aquela mulher conhecesse bem os princípios da lei, conhecesse bem o papel dos religiosos. Aí Jesus: deixa eu te apresentar uma coisa nova. Eu vou te apresentar o reino. Eu também não te condeno. Vai e não peca mais. Eu te perdoo. Eu te ofereço o perdão. E eu te ofereço uma oportunidade de mudança. Está perdoada. Não peca mais. Você quer o perdão? Quero. Você quer mudar? Se quiser mudar, eu estou aqui para te ajudar na transformação. E Jesus vai olhar para as pessoas que estão à sua volta e vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca mais anda em trevas, mas terá para sempre a luz da vida. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Você que está nos assistindo, não sei como você está nesse momento. Talvez você tenha entrado aqui um pouco armado, com pedra nas mãos, pronto para jogar em alguém. E assim como muitas vezes na vida eu estive, você está sobrecarregado, na verdade, não é pela raiva das pessoas, é pelo peso da pedra que está caindo na sua cabeça. Mas o convite de Jesus para nós é: quer soltar essa pedra? Porque se você soltar essa pedra, eu tiro a pedra que está preparada contra você. Mas talvez você está na condição da mulher, prostrado, culpado, lidando com olhares
julgadores, caluniadores, difamadores, olhares de desprezo. E talvez isso está ferindo tanto você. Você está sendo machucado pela palavra do colega de trabalho, você está sendo machucado pelas conversas que surgem nos ambientes da igreja. Você está sendo machucado pelas palavras que o inimigo está soprando nos seus ouvidos. Você está cedendo aos rótulos que estão te colocando. Você está se encaixotando dentro de embalagens nas quais disseram que você cabe lá dentro. E você não cabe, não. Você é maior que isso. E aí nessa noite o convite de Jesus é: quer olhar para os meus olhos e esquecer do resto? Quer abrir os seus ouvidos para as minhas palavras e esquecer do resto? Quer entregar o seu coração para mim e se acalmar? E se você aceitar as ofertas de Cristo e aceitar viver mudanças, Ele está aqui para começar isso hoje. Eu quero que vocês coloquem de pé.